Eu vou iniciar a gravação aqui. Vou iniciar a gravação aqui da apresentação, né, para a gente ter um registro deste momento. Vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Bom, Popó, eu tinha colocado algumas informações iniciais, porque eu achei que ia participar outras pessoas que ainda não tinham... Oi. Tá dando um pouquinho de eco. Tá baixo. Vocês estão ouvindo melhor agora? Sim, melhorou. Tá melhor. Bom, eu tinha preparado a apresentação pensando que iriam participar pessoas que ainda não participaram de nenhum momento, né, da elaboração do plano. Então, eu vou passar essas partes mais rápido e vou focar nas partes que você ainda não tem conhecimento. Tudo bem, Popó? Tudo bem, André. Aí a pauta, né, da reunião de hoje era fazer uma breve introdução ao assunto, apresentar as versões parciais dos produtos elaborados, falar, né, o que falta para finalizar o Plano Municipal de Saneamento Básico de Botumirim, falar também sobre a participação dos comitês executivos de coordenação, a reformulação de metodologias e cronograma atualizado, né, diante dessa pandemia que acabou acontecendo esse ano, e nosso cronograma modificou bastante em relação ao que foi apresentado para o município em fevereiro deste ano, e vamos ter também um momento para tirar dúvidas. Aí a introdução aqui eu ia apresentar sobre o que é o saneamento básico, né, e o que é o Plano Municipal de Saneamento Básico. André, tá continuando um eco um pouquinho. Nossa, o lugar que eu tô é aberto, assim. Vou tentar. Será que se eu falar mais longe é melhor? Tá melhor? Agora melhorou, mas antes a voz estava ecoando um pouco. Acho que eu tava falando muito perto do computador, então. Tá. Bom, até o momento, né, a gente elaborou as versões parciais dos produtos A e B, produtos C, D, E e F, né? Aí os produtos A, B e C já foram revisados por você, né, Popó? E agora a gente tem os produtos D, E e F para revisão por parte do Comitê Executivo e de Coordenação. Não sei se já tem alguém que está lendo os produtos, né? Mas são produtos que são bem relacionados uns com os outros, por isso que a gente viu os três juntos. Aí, nos produtos A e B, a gente apresentou uma caracterização do município, como que foi a composição dos grupos de trabalho, né, comitê executivo, o comitê de coordenação, como que foi. Um minutinho. A tela expandiu. Aí já está aparecendo um pedaço da apresentação. Agora está aparecendo normal? Não, tá mesmo. Tá assim para você, Popó? Popó, você está ouvindo? Vou pausar e voltar de novo. Estou ouvindo sim, eu só estou mudando de lugar aqui que a internet está ruim. Tá. Olha se agora está... Melhorou, isso, voltou ao normal. Certinho? Certinho. Isso, aí a gente apresentou, né, a formação dos setores de mobilização para poder fazer a mobilização da população de forma geral no município, as estratégias utilizadas para mobilização, participação e comunicação, né, incluindo as atividades que a gente ia fazer, o cronograma, os meios de comunicação. Essa parte aqui a gente vai precisar readequar um pouco em função das mudanças que a gente vai ter. Mais para frente eu vou falar um pouco sobre elas. Mas essa parte aí do produto A e B a gente depois vai precisar fazer essa revisão.
Aí o produto C, a gente falou do diagnóstico técnico participativo, né? Porém, focando mais na parte técnica, já que a gente ainda não fez trabalho de campo no município, também não teve os momentos de participação da população. E agora, o produto D, que a gente viu. Esse produto se trata do prognóstico do saneamento básico, ele foi elaborado com base no produto C, né, no que nós já temos até o momento. Aí, qual que é a estrutura do produto D? Ele tem a apresentação de cenários de referência para a gestão de serviços. Aí, dentro deste tópico, a gente apresenta o estudo de cenários de referência, sendo que a gente dividiu o horizonte de planejamento do plano em metas de prazo imediato, curto, médio, longo, sendo que a gente estabeleceu indicadores para cada um dos componentes do saneamento básico. Aí a gente também apresenta algumas questões, né, em relação à responsabilidade de prestação de serviços, de regulação, controle social, algumas diretrizes para o município seguir. Aí, dentro desse tópico também, nós temos a situação demográfica, a projeção populacional do município, que serve para fazer o cálculo de demandas dentro do plano de saneamento básico. Ela foi feita por 2 demógrafos, o Jarvis e o Irineu, que trabalham muitos anos já com essa projeção demográfica, e foram feitas algumas adequações com base nos dados que os agentes comunitários de saúde passaram para a gente em relação à população das comunidades. Porque essas projeções demográficas, elas são feitas com base nos dados do IBGE. E considerando que os dados estão um pouco defasados, né, em função do último censo demográfico ter sido realizado no ano de 2010, então, surgiu essa necessidade de verificar como que está a situação atual da população no município para ter uma projeção mais fiel à realidade local. Nós apresentamos também algumas questões relacionadas à população flutuante no produto D, embora no município de Botumirim vocês ainda não tenham um levantamento, né, sobre a questão de turismo, de visitantes que tem no município, mas vocês sabem que tem atraído, né, em função da reserva da Colina do Planalto, também em função dos recursos naturais que tem no município, das empresas de fora. Então, são questões que podem vir a influenciar na demanda, né, do serviço de saneamento básico. Só que, como neste primeiro momento a gente não tem esse levantamento, é importante que ao longo do horizonte de execução do plano de saneamento básico seja feito esse estudo para poder verificar se vai causar algum impacto ou não no município. E também, caso dentro desses 20 anos, né, acontecer a implementação de algum empreendimento no local, também isso vai impactar na população. Então, todos esses aspectos têm que ser considerados nessa projeção populacional e também na estimativa da população flutuante. É por isso que a gente apresenta esse tópico, dá ressalto a isso dentro do plano de saneamento básico. Aí, o próximo tópico do produto D apresenta objetivos, estratégias e metas para os serviços de saneamento. Esse tópico tem um enfoque, né, de apresentar quais são os objetivos para conseguir concretizar as metas que foram apresentadas, né, para os indicadores do saneamento básico, para conseguir a universalização, né, do abastecimento de água, do esgotamento sanitário, da drenagem e também do manejo dos resíduos sólidos, para que todo mundo tenha acesso a esses componentes do saneamento aí no município. Aí o outro tópico que temos no produto D são as orientações para a sustentabilidade dos serviços de saneamento, que abarca a questão da participação social, voltado para a participação da população como um todo, a gestão dos serviços de saneamento, e também a gente fala sobre a formação de consórcios. Aí, nesse tópico,
são ressaltados os consórcios que o município já participa, né? E também é apresentada uma orientação da FEAM, né, a Fundação Estadual de Meio Ambiente, voltada para áreas passíveis de formação de consórcios. Aí o próximo tópico são as prospectivas técnicas. Dentro dessas prospectivas técnicas, nós temos um tópico voltado só para o abastecimento de água, outro para o esgotamento sanitário, outro para a drenagem e manejo de águas pluviais e um para a gestão integrada de resíduos sólidos. Aí, dentro desses tópicos específicos de cada componente, nós temos a projeção de demanda, por exemplo, de abastecimento de água, né? Conforme a projeção populacional que a gente realizou, a gente vai verificando o aumento, né, dessa demanda de água no município. A gente olha também a questão da situação atual de acesso para ver se a demanda atual de tratamento ela tem uma capacidade que vai atender até o final do plano ou não, se precisa fazer uma ampliação. Na parte de esgotamento sanitário, a mesma coisa, né, voltado em questão da coleta e do tratamento do esgotamento sanitário, isso tanto na área urbana quanto na área rural. Na hora que você estiver lendo o produto D, você vai ver que a gente dividiu, né, o cálculo de demanda por sistemas coletivos, individuais, o sistema que já existe, né, na sede municipal de Botumirim, e também pensando nos possíveis sistemas para serem construídos, como, por exemplo, no distrito de Adão Colares, lá em Santa Cruz de Botumirim, em Cantagalo, e até mesmo na comunidade traçadal, né, que ela tem as casas um pouco mais próximas umas das outras, e então poderia, talvez, implementar um sistema de esgotamento sanitário coletivo. Outra questão também que é abarcada dentro das prospectivas técnicas é a questão da estimativa de geração de resíduos sólidos, né, verificando os modelos de prestação de serviço atual e os modelos ideais, né, para ter uma gestão integrada dos resíduos sólidos adequada. Também a gente apresenta a questão da cobrança pelos serviços, porque essa cobrança, além de ser instituída por lei, ela é fundamental para conseguir trazer melhorias, né, para o saneamento básico, sempre pensando na tarifação social, para o caso das famílias que não têm condições financeiras, né, de arcar com esses custos. E dentro dessas perspectivas técnicas também a gente apresenta soluções que são passíveis de serem implementadas no município. Eu queria destacar que essas soluções, elas não são definitivas, elas dependem do município fazer um estudo para ver qual que vai ter uma viabilidade técnica adequada de implementar. Por exemplo, dentro da parte de esgotamento sanitário, a gente tem uma possível solução, a instalação de fossas sépticas como soluções soluções individuais. Porém, para poder ter certeza se essa solução é adequada ou não, é preciso fazer um estudo em relação ao lençol freático, porque se ele for muito raso, não é viável implementar essa tecnologia, eu teria que pensar numa outra solução. Aí, por isso que eu digo que essas alternativas técnicas, né, elas são recomendadas, mas ainda não são definitivas, dependem desses estudos. E esses estudos serão propostos dentro do produto Vou falar um pouco mais adiante sobre o produto mas está tudo previsto dentro da execução do plano de saneamento básico. E, por fim, no produto D, a gente tem ações emergenciais e contingenciais. Essas ações de emergência e contingência, elas são voltadas para o caso de acidentes, né, que podem ocorrer em relação aos componentes do saneamento. Por exemplo,
uma adutora de água se romper, também pode acontecer a contaminação, né, do lençol freático devido ao lançamento de esgoto sanitário no solo. Pode acontecer também um problema, né, com o caminhão da coleta de lixo, e aí a gente tem uma situação emergencial, desculpa. Aí a gente apresenta soluções corretivas, né, para essas situações que aconteceram e preventivas, igual esse exemplo do caminhão de coleta de resíduos. Uma situação preventiva é fazer a manutenção periódica desse caminhão para evitar que ele tenha algum defeito. E corretiva está dentro dele sofrer um defeito, né, que não era esperado, e precisar de uma ação imediata ali de substituição daquele caminhão, ou de uma contratação, né, de uma pessoa terceirizada, né, para poder fazer aquele serviço. Então, são essas questões que são apresentadas nas ações emergenciais contingenciais. E a gente também apresentou algumas informações, né, algumas ações direcionadas para os serviços de saneamento relacionados à Covid-19, porque já tem estudos, né, que mostram que o vírus pode permanecer no esgoto sanitário, também a questão dos resíduos sólidos, que eles têm que ser descartados de forma cuidadosa, né, para evitar a contaminação dos profissionais que são envolvidos na coleta. Então, a gente apresenta algumas ações voltadas para isso também. Aí, dentro do produto D, eu queria destacar a parte do estabelecimento das metas. Como eu falei, a gente distribuiu o horizonte de planejamento do plano municipal em 4 períodos. Aí temos o período imediato, né, o prazo imediato, que é até 3 anos, ou seja, entre 2022 e 2025. Temos o curto prazo, que é entre 2025 e 2030. O médio prazo, que é entre 2030 e 2034. E o longo prazo, que é até 2041. Os últimos anos de execução do plano de saneamento básico, né, para completar os 20 anos do horizonte de planejamento. Aí, para essas metas, a gente definiu 3 indicadores com base em fontes consolidadas. Aí, no caso, a gente escolheu 3 indicadores no total, sendo que 2 indicadores são do Plano Nacional de Saneamento Básico, o PLAN-SAB, e também escolhemos um indicador do Programa Saneamento Brasil Rural, que antigamente se chamava Programa Nacional de Saneamento Rural. Aí, dentro desses indicadores, nós temos 4 em relação ao abastecimento de água, 4 de esgotamento sanitário, 3 de resíduos sólidos e 2 de manejo de águas pluviais. Aí, os indicadores de abastecimento de água, o primeiro em relação ao número de domicílios urbanos e rurais que são abastecidos com água por rede de distribuição com canalização interna na propriedade, ou por poço ou nascente com canalização interna, em relação ao total de domicílios que existem no município. Aí o indicador 2 aqui de abastecimento de água, ele é voltado para os domicílios somente da área urbana. O indicador 3, ele é voltado somente para os domicílios das áreas rurais. E o indicador 4 de abastecimento de água, ele é em relação a perdas, né, o índice de perdas, que temos o volume de água disponibilizado na distribuição, menos o volume de água consumido, menos o volume de água de serviços, sobre o total de volume de água disponibilizado na distribuição. Então, tem relação com as perdas do sistema. Para o esgotamento sanitário, a gente tem também um indicador geral, que é em relação aos domicílios urbanos e rurais
que são servidos por rede coletora de abastecimento, rede coletora de esgotamento ou fossa séptica, né, em relação ao total de domicílios. O indicador 2 de esgotamento sanitário, ele é em relação apenas aos domicílios urbanos. O indicador 3, ele é apenas sobre os domicílios rurais. E o indicador 4 tem relação ao volume de esgoto coletado e tratado e ao volume de esgoto coletado. Ou seja, quanto do esgoto coletado que está sendo tratado de fato. Quanto ao indicador de resíduos sólidos, o primeiro, em relação aos domicílios urbanos e rurais atendidos por coleta direta ou indireta de resíduos sólidos em relação ao total de domicílios. O indicador 2 de resíduos, ele é somente para os domicílios urbanos. O indicador 3, ele é somente para os domicílios rurais. Em relação ao manejo de águas fluviais, a gente tem o primeiro indicador, que ele é em relação ao número de domicílios que não estão sujeitos a risco de inundação na área urbana, em relação ao total de domicílios urbanos. E o segundo indicador é em relação ao total de domicílios urbanos localizados em vias com pavimento, meio-fio e boca de lobo, em relação ao total de domicílios. Então, ele tem a ver com a questão da urbanização. Aí, para fazer esse estabelecimento de metas, a gente precisou usar fontes de dados que já existem, né? Esqueci de comentar aqui, ó, tem alguns indicadores que a fonte é o censo do IBGE e tem também fonte do SNIS, do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Aí, a partir dos indicadores que a gente tem em relação ao censo, né, que o último valor de referência é 2010, a gente fez uma estimativa dos valores para o ano de 2017, porque esse é o ano base dos indicadores que são apresentados na versão revisada do PlanSAB, para a gente poder calcular as metas com base nas metas do PlanSAB. O PlanSAB apresenta as metas do Brasil inteiro e também para cada uma das regiões brasileiras. Aí, a partir dos dados do PlanSAB, a gente fez um cálculo de percentual de crescimento para cada indicador no período entre 2010 até 2017, sendo que, em alguns casos, a gente utilizou o valor de crescimento da região sudeste, né, por ser a região que o município de Botumirim encontra-se, e também, em alguns casos, a gente usou valores da região nordeste, por acreditar que, para alguns indicadores, a situação de Botumirim é mais próxima dos municípios do nordeste do que do sudeste. Eu não me recordo todos, mas eu lembro que a gente utilizou com base para o esgotamento sanitário, que ainda tem um déficit de acesso aí no município e estava mais próximo do Nordeste do que do Sudeste. Aí, para os valores que a gente usou o SNIS como referência, utilizou-se o ano de 2016, porque apesar, né, do valor mais recente do SNIS para 2018, os dados não estavam muito consistentes, não tinha muita coerência. Então, para evitar erros, né, na estimativa das metas, a gente optou por utilizar um dado de 2016, porque os valores de perda para o ano de 2018 estavam um pouco fora da realidade para os municípios, de modo geral, estavam muito baixos. Só interrompendo um pouquinho, foram erros mesmo de repasse de informação, que estava uma situação irreal em relação a esses dados de perda em específico. Isso, obrigada, Gabriel.
Aí, a partir desses valores, né, que a gente chegou para o ano base, aí a gente conseguiu fazer o cálculo das metas, considerando cada um dos prazos, né, o imediato, curto, médio e longo, utilizando o cenário de referência busca pela universalização, que é utilizado pelo PlanSAB, que é um cenário nem muito otimista e nem muito pessimista em relação à busca por essa universalização do saneamento básico. Aí, como o horizonte de planejamento de Botumirim é até o ano de 2041 e as metas do PlanSAB são até 2038, a gente adotou como meta de longo prazo o valor de 100% para todos os indicadores, almejando que ao final do plano de saneamento, né, do período de execução do horizonte de planejamento, o município consiga universalizar o acesso para todos os componentes. Aí, para a definição das metas de médio prazo, foi feita o uso, né, dos indicadores com base no PlanSAB mesmo, comparando se a situação era mais próxima do Sudeste ou do Nordeste. Aí teve alguns casos específicos que a gente fez um ajuste manual, depois eu posso comentar melhor na hora que eu apresentar a tabela, mas esses ajustes foram realizados pensando-se na situação atual do município, que às vezes está acima do que era esperado, né, para as metas do PlanSAB. Aí, no caso das metas de curto prazo, elas foram calculadas de maneira proporcional, considerando o período entre o ano base e a meta de médio prazo, mais uma vez, fazendo ajustes manuais quando identificou-se a necessidade. E quanto às metas de prazo imediato, optou-se por manter na tabela somente as metas daqueles indicadores que já apresentavam o valor de 100% no ano base. Isto porque o plano está previsto para começar a execução em 2022, que entende que esses anos iniciais é o período que o município precisa para organizar-se internamente e também captar recursos financeiros para começar a executar as ações estruturantes. Então, é um período que vai ser mais focado dentro do plano, é proposto que seja focado em ações estruturantes, para depois focar nas ações estruturais. E quando necessário, mais uma vez, foi feito o arranjo manual dos valores. Aí, essa tabela aqui, nós temos os valores para os indicadores de água. Quanto a esse componente, a gente não teve muita dificuldade, porque os valores do censo de 2010 do IBGE já são mais elevados, né? Estão dentro do esperado para a região sudeste. Então, foi tranquilo fazer essas estimativas. O Popó, não sei se você tem alguma sugestão, né, de mudança de valor, mas, por exemplo, com base na nossa estimativa, no ano de 2017, 95,7% do município já tinha acesso ao abastecimento de água por redistribuição, poço ou nascente. Aí, no caso dos domicílios urbanos, esse percentual é maior, né, de 99,6%, e dos rurais é um pouco menor, de 90,7%, porém, é um valor fácil de fazer essa progressão aí até os 100%. A gente não precisa aguardar o final do horizonte de planejamento para chegar no 100%. E em relação ao índice de perda de água na distribuição, pode falar. Você disse aí se eu tinha alguma coisa a falar sobre esse
esse abastecimento rural, acho que 90% é muito. Você acha? Porque também entra a questão de poço ou nascente. Mesmo assim, você acha que é muito alto? Acredito que sim. Algumas casas ainda tem muito caminhão-pipa. Ah, tá. E você Mas consegue estimar mais ou menos a quantidade? Não precisa ser um valor exato, sabe? tá, mas eu te falar, e porque o pipa só é usado quando há o período da seca. Aham. Aí as pessoas, geralmente, elas procuram outros meios no período das águas. Aí entra isso também, né? É que assim, tem que ver quais são esses outros meios dela, né? Se são águas seguras para se beber. Porque, por exemplo, não sei se acontece no município, mas supondo que a pessoa, durante o período lá que ela está sem água, ela pega a água diretamente no curso d'água. E às vezes aquela água não é tratada. Não é uma água. Andresa, ficou um eco aí no final, não entendi. Eu estou falando que supondo que no município a pessoa, durante o período que ela está sem água lá de abastecimento, ela pegue de uma fonte de água, por exemplo, um curso d'água que tem lá perto da casa dela. Mas às vezes aquele curso d'água não é um curso d'água de qualidade para beber, às vezes tem até lançamento de esgoto, ou até mesmo as próprias características da água não são apropriadas para se beber sem passar por um processo de tratamento. Então, assim, tem que verificar quais são essas outras fontes, né, que as pessoas usam para ter acesso. Mas, assim, você acha que consegue estimar mais ou menos a quantidade de pessoas da área rural que não têm acesso à água, o rede de distribuição, poço ou nascente? Dá para mim verificar com o Cristiano, que ele que toma conta da região rural. Não precisa ser um valor exato, assim, é só para ter uma estimativa mais próxima da realidade mesmo. Até que se fosse, não fosse 2017, fosse 2020, poderia estar próximo desses 90%, mas 2017 não estava porque a gente mudou muita coisa. Ah, tá. Entendi. Aí se você puder fazer esse favor, então, de verificar com ele, né, indicar qual valor que vocês acham que é mais próximo da realidade. Tá, tudo bem. Ok. Ótimo, então, obrigada. Em relação ao indicador 4, do índice de perda de água na distribuição, como a prefeitura não tem controle nos sistemas que opera, né, lá em Santa Cruz de Botumirim, em Pantagal, a gente deixou sem valor de referência. E para a Copanó, a gente usou os dados de 2016 do SNIS pelos motivos que o Gabriel comentou, né, em questão de coerência de dados. Aí, para o caso da Copanó, a gente seguiu algumas diretrizes que tem da Copasa, juntamente com a ARSAI, de metas, né, de redução do índice de perdas. Aí as metas foram calculadas com base nisso. E para a prefeitura, como ainda tem que passar, né, por um processo de estruturação desses sistemas que são operados, tem que ver se vai ser a prefeitura mesmo que vai continuar operando, se a Copanor vai assumir, por exemplo. Então, a gente já deixou as metas para médio prazo, pensando que nesse começo aqui não vai conseguir cumprir, né, uma meta definida. A gente vai ter um tempo maior para conseguir chegar no índice de perdas de água que seja menor. Que assim, a meta é quanto menor o índice de perdas, melhor. Né? A gente sabe que, infelizmente, ainda muitos sistemas têm perdas elevadas, mas a intenção é reduzir ao máximo esse índice. No caso do esgotamento sanitário, para o caso dos domicílios urbanos e rurais servidos por rede coletora,
com base nas estimativas, a gente chegou a um valor de 20,1%, descontando a área urbana e rural. Aí, no caso só dos domicílios urbanos, esse valor foi em torno de 33,9%, e no caso somente dos domicílios rurais, ficou mais baixo, 0,5%. Porque com base nos dados do censo, pouquíssimos domicílios tinham acesso a alguma fossa séptica, né, para poder destinar esses esgotos sanitários. E em relação ao percentual de tratamento de esgoto coletado, atualmente esse é o valor que é coletado pelo sistema da rede municipal, né, pela Copanor, e esse índice já é de 100%, de acordo com os dados do SNIF. Então, a proposta do plano é que sempre que seja aumentada essa quantidade de esgoto que é coletada, simultaneamente ela seja tratada, porque senão a gente pode ter um problema de deixar de ter uma poluição difusa, né? Ou seja, a poluição um pouco em cada lugar, e passe a ter uma poluição concentrada no local só, causando um impacto muito mais significativo. Então, por isso que a gente manteve essa meta de 100% durante todo o horizonte de planejamento. Pensando nisso, implementou coleta, né, de esgoto, já direciona para o tratamento. Implementou uma fossa séptica ou alguma outra solução individual, que seja uma solução que já realize o tratamento daquele esgoto. Em relação a essas metas, você tem alguma pontuação, Popó? Ou para esgotamento sanitário está ok, está dentro da realidade? Tá, sim. É baixo assim mesmo. Ah, ok, então. Ô, Andreiva, se você puder voltar no slide anterior sobre a água, fazendo um favor, é que eu acessei a planilha que a gente, né, fez todos os cálculos, Popó, e aí eu verifiquei o seguinte: o IBGE ele faz uma listagem, né, de todos os tipos de acesso que as pessoas têm, né? No caso, o problema a gente está questionando a questão da área rural. Então, seria o indicador que está em 90,7%. Então, realmente aqui, de acordo com os dados do IBGE de 2010, né, do censo, foi só contabilizado a rede, né, e rede geral e os poços. E aí, realmente, para o ano de 2010, deu 86,5%. Aí, né, como o André explicou, a gente fez uma progressão, né, para o ano de 2017, já a gente não tem esse dado. Aí, qualquer coisa, como ela falou, você verifica se esse dado está muito, se esse valor está muito fora da realidade e quais são as medidas que estão sendo praticadas pela população, né? Lembrando que quando o IBGE ele realiza esse tipo de questionário, né, com a população, aí abarca outras formas de abastecimento, como caminhão-pipa, né? Deixa eu checar aqui direitinho. Água de chuva, cisterna. Então, aí, nesse indicador específico, é só contabilizado a rede e o poço mesmo, né? Então, nesse total, para 2010, deu 86,5% e fazendo a projeção 90,7%. Entendi. Pode seguir? Pode. Aí agora, em relação ao manejo de resíduos sólidos, conforme a projeção, né, da estimativa para o ano base, em relação aos domicílios urbanos e rurais atendidos por coleta direta e indireta, a gente chegou ao percentual de 46,7%. Em relação apenas aos domicílios urbanos, chegamos a 80,1%. E em relação aos domicílios rurais, 0,6%. Aí, só comentando que, no caso dos domicílios urbanos, que são atendidos por coleta direta ou indireta,
para o ano de 2024 a gente considerou 100%, porque de acordo com informações que estão lá no SNIS, atualmente o município coleta 100% dos resíduos urbanos, seja por coleta direta ou indireta. Aí, esse foi o motivo de chegar a esse valor de 100% em 2024. Tem alguma observação, Popó, em relação a esses indicadores de resíduos? Deixa eu só conferir aqui, só um momento. No caso, em relação a resíduos, né, é somente a coleta, né? Nesse indicador não envolve a questão do tratamento. E aí até você pontuou nos comentários do produto C, né, a chegada de um caminhão, né, com recurso da Funasa. Então a gente meio que implementou esse auxílio, né, nos dados, né, nessas porcentagens dos indicadores. Sim. Esse 0,6% de rural aí, Cantagalo inclui, né? Sim, Cantagalo é considerado rural pelo IBGE, assim, até o último censo, né? Não sei se no novo censo ele vai continuar sendo rural, mas atualmente é. Sim, tudo bem. E em relação a esses domicílios da área urbana, realmente é 100% já, né? Hoje sim, a área urbana é 100%. Ah, sim. Aí a nossa intenção, né, é manter esse 100% durante todo o horizonte de planejamento do plano. Aí, em relação aos indicadores de manejo de águas pluviais, esse primeiro indicador aqui, que é de domicílios não sujeitos a risco de inundações, de acordo com os... Tá dando um pouquinho de eco. Ah, tá. Melhorou? Não muito, tenta de novo. E agora, tá melhor? Melhorou. Em relação aos domicílios que não são sujeitos a risco de inundações na área urbana, de acordo com os dados do SNIS, o município não tem nenhum domicílio, né, que tem esse risco. Então, a gente chega a um 100%. E a intenção é manter esse índice até o final do horizonte de planejamento do plano municipal. Aí, em relação ao indicador MAP2, que tem a ver com a questão da urbanização, de acordo com os dados do IBGE para 2010, era de 0% no município. Na visita que eu fiz no município em fevereiro, eu sei que já mudou esse cenário aí do IBGE. Porém, a gente não tem uma estimativa muito concreta, né? A gente vai passar a ter somente quando tiver o novo censo demográfico. E aí, a gente optou por estabelecer metas para 2031, que é metade do horizonte de planejamento do plano municipal, e também uma meta para o final do plano, de 100%, porque aí o município vai ter tempo, né, para se planejar, vai conseguir fazer um estudo, porque não necessariamente todas as vias do município vão precisar de boca de novo, vai depender de um projeto de drenagem bem feito aí no município, para poder avaliar essa real necessidade. Tem alguma observação, Popó, em relação a esses indicadores de manejo de águas pluviais? Sim. Primeira pergunta. Porcentagem de domicílios urbanos localizados em vias com pavimento, meio-fio e bocas de lobo. Seria necessariamente a pergunta todos esses itens têm que estar, por exemplo, uma rua tem que ter a pavimentação, o meio-fio e a boca de lobo? No dado do IBGE, ele considera tudo. Só que dentro do produto D, você vai ver que a gente pontua que não necessariamente todas as vias urbanas vão precisar de ter boca de lobo, porque depende do estudo de drenagem do município, entendeu?
Tem que Então, verificar. Oi? Então tá errado esse censo. Em 2010 já tinha muita rua pavimentada. Mas esse dado, por exemplo, ele é do censo mesmo, não foi uma estimativa que a gente fez. Então, Sim, para o plano a gente tem que manter, tá? tudo bem. Se fosse uma estimativa nossa, aí dá para a gente consertar, né? Mas se a gente mexe nesse valor, a gente está alterando o valor do censo. Sim. Entendeu? Tanto Mas é assim, que. o censo, eu entendo que ele considera as três questões. Sim, Só isso que mesmo. dentro do plano, a gente sabe que não necessariamente tem que ter essas três questões. O pavimento e o meio-fio são importantes, porque eles ajudam na questão do direcionamento da água fluvial, né? Para não acontecer de os homicídios. Mas as bocas de lobo depende muito mesmo do projeto de drenagem que precisa ser feito no município, porque às vezes uma rua não precisa de uma boca de lobo e já tem uma outra que precisa até de mais de um, por exemplo, depende muito desse projeto mesmo. Ô, Popó, você consegue acessar no IBGE, né, a quantidade de domicílios que tem, né, pavimento, meio-fio, então lá informa. Mas realmente esse indicador é em conjunto, porque lá está 0%. Então, como a Andreva falou, a gente não tem como modificar esse valor aí. Realmente é tudo em conjunto aqui. Sim. Mas então, seria essa observação ou tem mais alguma coisa? Parece. Ah, ok, então. Aí uma outra questão que eu queria destacar do produto D, né, até mesmo para facilitar o entendimento do produto E e do produto F, é que a gente apresenta essas tabelas que são os objetivos para as potencialidades e fragilidades que são identificadas no município. Aí a gente tem uma tabela dessa para o desenvolvimento institucional, né, que entra a questão da gestão do saneamento básico, voltado para a parte de organização mesmo estruturante do município. Aí a gente tem também uma para cada um dos componentes. Então, são 5 tabelas dessas no total, cada uma para uma esfera, né, do saneamento básico. Aí, dentro dessa tabela, nós temos alguns objetivos, né, para conseguir alcançar aquelas metas, os indicadores e outras metas também, outros indicadores, né, que a gente vai apresentar depois no produto EIF, porque aqueles indicadores que eu apresentei, eles são muito importantes para avaliar, né, o plano de saneamento básico, porém, existem outros indicadores que também devem ser considerados e vão ser apresentados nos produtos EIF. Aí, esses objetivos são para conseguir garantir, né, a universalização do acesso. E a gente pensou em potencialidades e fragilidades. As potencialidades são as questões que o município já pratica, que são boas, né, para execução do plano. Por exemplo, vocês já informam os dados ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, então isso é um aspecto positivo. Vocês possuem código de obras, que é uma legislação correlata ao saneamento. Vocês, no caso dos sistemas, né, que são de prestação de serviço da Copanol, já existe tarifa social para as famílias que possuem vulnerabilidade socioeconômica. E no caso das fragilidades, são as questões que o município ainda precisa, né, concretizar para conseguir melhorar a questão do saneamento no município. Aí, por exemplo, ainda não tem um plano municipal de saneamento básico aprovado, mas em breve a gente vai ter, né, baseado nesse trabalho aí que a gente está desenvolvendo. Também não tem um conselho específico do saneamento básico, isso ajuda muito, né, na questão da efetivação do plano. O município também precisa ter um fundo municipal de saneamento básico legalmente formado para conseguir receber alguns recursos.
Então, assim, são algumas questões que a gente vai apontando que o município não tem ainda, mas a gente espera que até o final do horizonte de planejamento do plano consiga concretizar, né? São fragilidades hoje que a gente espera que em breve não existam mais. Aí, igual eu falei, tem uma tabela dessa para o desenvolvimento institucional e para cada um dos componentes. E aí, essas tabelas, tem essas outras aqui também, para cada um dos componentes e também para o desenvolvimento institucional, que elas são ligadas àquela outra. E, por exemplo, esse objetivo 1 aqui que eu apresento nessa tabela, ele é apresentado aqui e a gente tem algumas estratégias para poder conseguir resolver as fragilidades e manter as potencialidades que já existem no município. E a gente pensa nessas estratégias dentro de cada um daqueles prazos que foram distribuídos ao longo do horizonte de planejamento, né? Do prazo imediato, curto prazo, médio prazo e longo prazo. Aí a gente foi marcando aqui as cores para ver qual estratégia é esperada desenvolver para cada um desses períodos, né? Qual período que elas serão desenvolvidas. Aí, eu vou passar agora o produto são os programas, projetos e ações. Aí, baseado nessas tabelas, daqui a pouco eu entender porque eu fiz questão de mostrá-las. Em relação à estrutura do produto a gente tem proposição de programas, projetos e ações voltados para conseguir concretizar as metas do plano, né, universalizar o acesso ao saneamento básico. Aí a gente tem um programa de desenvolvimento institucional, um programa de abastecimento de água, um de esgotamento sanitário, um de drenagem e manejo de águas pluviais e um programa de gestão integrada de resíduos sólidos. E dentro de cada um desses programas, nós temos projetos e ações. Daqui a pouco eu vou mostrar a tabela, aí vai ficar mais fácil de compreender. No produto também é proposta a hierarquização do plano municipal de saneamento básico, porque dentro desses 20 anos, a gente não vai conseguir desenvolver tudo, por exemplo, dentro do prazo imediato. Então, essa hierarquização serve para ver quais são as ações, os projetos prioritários para a população do município, para a gente tentar desenvolver essas ações, esses projetos, nos anos iniciais do plano. E deixar que são menos urgentes, mais para o final. Essa parte de hierarquização, ela ainda não foi apresentada no produto porque ela será realizada junto com os comitês executivos de coordenação, mais para frente. Outra questão que a gente apresenta no produto são os investimentos necessários. A gente ainda não apresentou os valores finalizados, porque eles dependem de algumas informações que a gente está com dúvida, e também de verificar, né, se os projetos estão adequados ou não, mas assim, eles já estão em processo de trabalho. A gente tem uma pessoa na equipe que ela tem o trabalho voltado para esse cálculo de investimentos, né, para todos os municípios, pensando nos programas, projetos e ações que são adequados para cada um dos municípios que a gente trabalha. Então, posteriormente, né, na versão final do produto também vai constar esses investimentos. Aí a gente tem as fichas descritivas das ações que estão vinculadas a essa proposição de programas, projetos e ações. Todas essas ações que estão apresentadas aqui, nesse item aqui tem a descrição delas, explicando qual que é o intuito, né, qual que é a justificativa da necessidade de execução dessa ação, quais são os atores responsáveis pela realização, quais parcerias podem ser mobilizadas. Depois eu vou mostrar um exemplo de ficha também, para ficar mais fácil de compreender.
Aí a gente tem um tópico chamado alternativas de fontes de financiamento, que são fontes externas que o município pode procurar para tentar os recursos financeiros para conseguir concretizar os programas, projetos e ações. Aí tem instituições tanto públicas quanto privadas, né, que financiam adscritos. E, por final, a gente tem a programação de execução do Plano Municipal de Saneamento Básico, que também ainda não está totalmente formulada, que ela depende da definição, né, da hierarquização, verificar quais programas, projetos e ações realmente serão mantidos dentro do plano de Botumirim. Então, é um tópico que será mais desenvolvido para a versão final do produto web. Aí, essa tabela aqui é o exemplo das proposições de programa, projetos e ações. Aí, no caso, essa tabela aqui é do programa de drenagem e manejo de águas pluviais. Aí, dentro desse programa, a gente tem alguns projetos, ó, igual, por exemplo, assimilação institucional da importância da drenagem e manejo de águas pluviais. Aí, a gente tem essa ação... Quem caiu? Foi o Gabriel. A gente tem essas 3 ações, né? Por exemplo, a primeira, de avaliar a viabilidade de elaboração de um plano diretor de drenagem no município, adoção de novas concepções de projetos, tecnologias e procedimentos de drenagem. Outro projeto que a gente tem dentro do programa de drenagem são manutenções, né, voltadas para manutenção de estradas vicinais, de dispositivos de retenção de água. Temos também um projeto voltado para a elaboração de estudos de projetos, que aqui vai entrar a verificação da necessidade de implementar bocas de lobo nas vias do município. Então, assim, dentro do programa tem vários projetos e dentro de cada projeto tem algumas ações. Aí, essas ações têm um código aqui, ó, estratégia com as quais a ação está relacionada, que são aquelas estratégias apresentadas cá no produto dele. Dentro desses códigozinhos aqui, a gente está remetendo eles cá no produto web. E aí, cada ação vai ter um prazo para execução. Igual essa primeira ação aqui, ela é prevista para ser realizada no prazo imediato, né? Já essa outra aqui, ela está prevista para ser realizada dentro do prazo imediato e do curto prazo. Então, ela tem um período maior. E tem algumas ações que elas são contínuas, ou seja, são para serem realizadas ao longo de todo o horizonte de planejamento do PMSB. Então, vamos ter uma tabela dessa aí para desenvolvimento institucional e cada um dos componentes do saneamento básico. Aí, essa daqui é um exemplo, né, de ficha descritiva de ação. Aí, por exemplo, essa é a ação AMP5. Aqui nessa tabela, a gente tem o código aqui, ó, AMP5. E aqui a gente consegue consultar a descrição da ação, explicando o contexto, né, da necessidade de realização dela, qual que é a área ou comunidade. Aí, no caso dessa ação, ela é para ser implementada em todo o município. Tem a natureza da ação, se ela é estrutural ou estruturante, né? A ação estrutural está mais voltada para a questão de execução, né, de obras, de um serviço. E estruturante, por exemplo, está voltada mais para publicação de manual, publicação de uma lei. Então, essa daqui em específico é estrutural. Aí tem falando, né, que se a meta é contínua, se é só para ser realizada no prazo curto, imediato, aí nessa daqui é uma ação contínua. Temos um indicador, esse indicador aqui, ele vai ser remetido
Esse indicador aqui, ele vai ser remetido dentro do produto F. A gente vai ter alguns indicadores de acompanhamento das ações. Daqui a pouco eu vou mostrar. Mas aqui, aí a gente já tem esse vínculo aqui entre os produtos E e F. Aí temos o agente responsável, aí no caso dessa ação é a Prefeitura Municipal, e um órgão de saneamento básico que a gente está propondo de ser instituído, né, dentro do Programa de Desenvolvimento Institucional. Na hora que você lê o documento lá, o produto você vai ver essa ação propondo isso. E aí nós temos também quais são as parcerias mobilizadas. Não são pessoas diretamente, né, responsáveis pela execução da ação, mas que podem colaborar com a execução. E aí nós temos os investimentos, né, a parte de memória de cálculo, que depois vai ser incluído em cada uma dessas ações. Aí, no produto F, a gente vai falar dos indicadores que tem do Plano Municipal de Saneamento Básico. O produto F, primeiramente, ele apresenta um tópico sobre planejamento, organização e acompanhamento de indicadores. Aí